Hoje a gente vai falar sobre os dispositivos de entrada e saída. Nas aulas anteriores, a gente viu processador, memória principal, e hoje a gente vai estudar aqui os equipamentos de entrada e saída. Quando eu falei sobre as memórias, eu falei também sobre as memórias secundárias, né? Falei de memória principal, eu aproveitei para falar sobre as memórias secundárias, que a gente pode entender, né? Podemos colocar elas aqui como equipamentos de entrada e saída, tá? E esses dispositivos de entrada e saída, né, a gente pode chamar também de periféricos de entrada e saída. Periféricos, né? Como o nome sugere, é tudo que fica ao redor, né? Que fica na periferia. Esses dispositivos, eles ficam, a gente pode dizer que eles ficam ao redor da parte principal, que no caso é o processador, né? O computador em si, tá? E como o nome também sugere, né, entrada e saída aqui, o ES, eles são utilizados para que a gente possa fazer a entrada de dados e também, né, verificar a saída de dados, né, o que o computador processa e o que ele exibe, né? Então, a gente vai precisar de um dispositivo de saída para isso, tá? E esses dispositivos, eles permitem que a gente faça a interação com o computador, né, e possibilitando também a entrada. Aqui é um conceito bem genérico, né, que se aplica principalmente para os computadores comuns, né, um computador, um notebook, um smartphone, mas a gente pode entender isso também, por exemplo, como sensores, né? Todo sensor vai ser um dispositivo de entrada, pode ser um botão, pode ser um sensor, tá? Então são diversos tipos de dispositivos. A entrada é simplesmente a forma que o sistema vai ter para coletar um dado, seja ele um valor numérico, né, no caso de um sensor, por exemplo, ou seja a intenção do usuário, né? Quando, por exemplo, a gente aperta um botão. Então, quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma entrada, né? Isso vai permitir, né, a interação do homem, né, da pessoa, do usuário, das pessoas, com os computadores, certo? E essas saídas, né, a gente vai ter através também de diversos dispositivos diferentes. Seria uma saída, um dispositivo que não é um computador comum, não é um notebook, nem um smartphone. A saída pode ser uma luz acendendo, pode ser um motor ligando, tá? Então são diversos tipos de saída que a gente tem. E todos eles se dão depois de algum processamento. Ou você pode acionar um motor, por exemplo, utilizando um sensor, tá? Então, quem é a entrada aí? No caso, o sensor. E a saída vai ser o motor, o motor ligando, né? O motor girando. Apenas depois que esse sensor chega a um determinado valor, tá? Então, isso é entrada, processamento e saída. Tenha em mente que quase sempre vai ser isso: entrada, processamento e saída. E esses dispositivos de entrada, né, eles vão codificar uma informação, seja com o uso de um teclado, o uso de um mouse, o uso de um controle, ou toque numa tela. Aquela entrada, né, aquela forma de entrada vai ser codificada e ligada de alguma forma ao computador, seja por um processador de sinais, ou seja uma entrada direta, né, de maneira digital. Então, essa entrada vai ser codificada de alguma forma e vai ser processada de alguma forma para gerar alguma saída, né, ou pelo menos ficar ali em um processamento, tá? E no caso dos dispositivos de saída, acontece o contrário, né? O que o computador informa, né, o que o computador gera, são informações digitais. E essas informações, para a gente observar numa saída, geralmente elas são convertidas em alguma coisa física, né? Então, elas vão ser decodificadas ou passadas, mais uma vez, por um processador, por um DAC, né, que é um processador analógico digital, né? Conversor de digital para analógico e vice-versa, tá? Então, a gente tem duas palavrinhas aqui importantes, né? Ó, vou de cair em prova, que é codificar e decodificar, né? Então, todo dispositivo de entrada vai codificar alguma coisa, por exemplo, um teclado. Quando você aperta uma tecla qualquer no teclado, dentro do teclado tem uma plaquinha que vai identificar qual foi a tecla que você apertou, né? E vai enviar para o computador uma sequência de bits, né? Ou seja, um código. Então, essa entrada física ali, né, que é um toque em uma tecla, né, o ligar de uma chave, né, de um botão, vai ser transformado em uma sequência de bits e entregue ao computador, né, ao processador. E a saída, né, podem, dependendo do processamento, podem ser diversas coisas. Tá? E quando se mostra uma coisa física, né, isso é decodificado, né, aquela quantidade de bits é transformada em outros bits, e isso gera uma saída de alguma forma. Tá? O simples mexer, né, ó, como eu estou fazendo aqui na tela, né, eu estou mexendo o ponteiro do mouse, né? Então isso aqui é uma saída. Enquanto eu movimento o mouse, eu estou fazendo uma entrada, ele está codificando aqui
a quantidade, né, que eu movimento para no eixo X e Y, está gerando um número a partir disso e fazendo a entrada no computador. O computador está processando isso e gerando uma saída na tela, né? Movimentando um objeto virtual na tela. Tá? E isso é transformado em imagem, né, por um processamento aí de matriz, né, que é uma tela nada mais é do que uma matriz. Né? Então, os dispositivos de saída, né, como eu falei, eles decodificam os dados em algum tipo de informação que pode ser entendida pelo usuário. Então, a gente vai ter os monitores de vídeo, a gente pode ter aqui caixinhas de som, ou fone de ouvido, ou qualquer coisa do tipo, né, que gere uma saída de som. A gente pode ter uma impressora, né, seja ela colorida, seja ela preto e branco, seja ela laser, matricial, né, uma impressora vai gerar uma saída. Ou pode ter uma variação de tamanho, né, pode ser uma saída, por exemplo, diferente do que uma impressora, uma máquina de cortar adesivo, por exemplo, né, um plotter. Tá? Então, a gente tem diversos tipos de equipamentos de saída. Né? Esses aqui são só alguns, é claro. Né? A gente pode ter um LED, né? Pode ser entendido como uma saída. Né? Por exemplo, nos computadores, a gente, né, nos notebooks, quando a gente liga esse computador, no mínimo ele vai acender um LED ali no botão de ligar e desligar, né, que vai indicar para a gente que esse computador está ligado. Tá? Então, aquilo a gente pode entender que é uma saída, porque é uma informação para o usuário. Então, eu vou falar um pouco de alguns desses, né, porque eles têm tipos diferentes. Né? Por exemplo, os monitores. A gente tem monitores do tipo CRT, né, que é esse primeiro aqui, muito antigo, nem fabrica mais. A gente tem aqui os monitores LCD e monitores OLED, né? No caso, os de LCD são esses aqui, né, que são os mais comuns, e os de OLED que são os mais caros e mais difíceis de ver, né? Nem tanto. E isso também vai aparecer, é claro, nos nossos smartphones, que usa da mesma tecnologia, tá? A mesma ideia da tela de um computador, né, de um notebook ou de um desktop, a gente vai ter lá no smartphone. E a gente pode ter em diversos tipos de dispositivos também. Um monitor, ele gera uma informação ou um conjunto de informações. E essa informação que o monitor mostra para a gente, ela é formada, né, por um conjunto de vários pontos, né, e cada um desses pontos a gente conhece como pixels, né, e cada um desses pixels que a gente vê no monitor, né, ele tem uma única cor, e essa cor, né, no computador, que ele pode ser representado por um conjunto de bits, né, e esses bits vão variar de 0 a 255, ou seja, 8 bits por cor, né, tá, e a gente pode ter aí milhões de pixels em uma tela. Então, a mesma coisa que a gente utiliza para formar e guardar uma imagem, a gente usa também para exibir uma imagem no computador. Tá? Se você ampliar uma imagem, a gente vai obter isso, né? Ó, tem um zoom aqui nessa pedrinha e a gente obtém essa formação aqui, esses vários quadrinhos aqui que são os pixels, tá? Isso para imagem, né? Não para vetor. Vetor é outra coisa. E a mesma coisa se aplica às telas, tá? A gente tem no monitor exatamente isso, tá? Os monitores vão variar, né, de quantidade de cores, né? Quantas cores um monitor pode exibir, né? A grande maioria hoje, né, eles têm a profundidade de cor de 24 bits, sendo 8 bits para cada cor, tá? Lembrando do sistema RGB. Tá? Então, dificilmente a gente vai encontrar monitores que estão abaixo disso aqui, tá? Só monitores monocromáticos, né? Por exemplo, tela de um leitor de livros, né? O e-books, o Kindle, por exemplo. Ele tem uma tela monocromática, então a gente vai ter muito menos informação ali. Então, não são 24 bits por pixel, né? É bem menos. A mesma coisa as telinhas de LCD mais simples, né? Por exemplo, impressoras. Né? Impressoras geralmente tem uma telinha que ela tem apenas duas cores, né? Que informam para a gente tem lá um menu bem básico, né? Os monitores, eles utilizam um sistema de cores RGB, tá? E esse sistema de cores é baseado lá na teoria de a visão tricromática, né? Onde a gente vai ter aqui as três cores básicas aqui, primárias, né? E do triângulo de Maxwell a gente vai ter o vermelho, o verde e o azul, né? O sistema RGB baseado nisso aqui, tá? Então, com essa mistura de cores, a gente obtém novas cores, né? Por exemplo, aqui o amarelo, né? Ó, o amarelo é uma mistura entre verde e vermelho.
Então a gente obtém essa cor aqui, amarelo, o ciano, tá? Vai ser aqui o ponto médio entre o verde e o azul, tá? Aqui ele, ó, tá? E a mesma coisa aqui para o magenta, né? O X aqui, ó, o ponto médio entre o vermelho e o azul, tá? Então, isso vale também para formação de imagem em uma tela. E o monitor CRT a gente pode ver isso claramente, tá? O monitor CRT, que é um acrônimo aqui para tubo de raios catódicos, né? Que é um dispositivo eletrônico que gera elétrons aqui e esse tubo, né? Ele forma imagem a partir desses elétrons, né? Tem uma película fluorescente aqui que quando recebe esses raios, né? Os raios de elétron, ele fica fluorescente e isso faz a imagem aparecer para a gente, tá? Então, desmontando um monitor desse tipo, que vocês talvez só encontrem no chão hoje em dia, né? A gente vai encontrar esse tubo dentro, né? Por isso que ele é tão grande e pesado. E tem a tela pequena, né? Então, olhando de perto um monitor desse aqui, né? Ampliando a tela dele, vocês vão encontrar faixas ou pontos, né? Nessas cores aqui. E nada mais é do que o RGB, né? O verde, o vermelho e o azul. E essas cores aqui vão variando em quantidades, né? E dão a impressão para a gente de uma única cor, né? Porque a gente só consegue ver isso tudo aqui, né? Essas linhas, se a gente ampliar bastante. Isso também se aplica para as telas de LCD, né? As mais antigas a gente conseguia ver separado as três cores, tá? Hoje, como a resolução é bem alta, né? O tamanho do pixel de uma tela é tão minúsculo que a olho nu a gente não consegue perceber essa diferença, né? A grande maioria das telas que a gente utiliza são LCD, tá? Ou display de cristal líquido, tá? E eles são formados em várias camadas. Né? Primeiro, o backlight, né? O painel de luzes, que é o que muda, né? O que eles vendem como LED, simplesmente porque esse painel de LED aqui, essa camada de trás, utiliza LEDs, né? Porque os mais antigos utilizavam lâmpadas fluorescentes. Então a diferença é só essa, do LCD antigo para as telas de LED que a gente tem, telas de LED, entre aspas, né? Que a gente tem hoje. Não tem grande diferença, é só mesmo a camada de trás, né? A luz de fundo. E aí a gente vai ter várias outras camadas, né? Que é um filtro polarizador, um difusor, aí vai ter o TFT, que é uma placa de vidro que tem um tratamento, um cristal líquido em si, um substrato de vidro onde todas as camadas anteriores são fixadas, né? Menos aqui o painel de luz, né? E o filtro polarizador da frente, né? Que geralmente é como se fosse uma película de plástico colada na frente do vidro. E o que a tela realmente faz é controlar a passagem de luz e qual cor essa luz vai passar. Aqui, esse painel de LED aqui do fundo é uma luz branca, tá? Uma luz constante branca. E essas camadas todas aqui servem para dar uma direção para a luz, né? No caso aqui, o polarizador ele direciona a luz para um único sentido, né? Porque uma luz emitida aqui por esse painel do fundo, ela é uma luz difusa, né? Ela vai para todas as direções. E esse filtro polarizador, ele direciona a luz para um único local, né? uma única direção. E essas outras camadas aqui, elas filtram essa luz, controlando a quantidade de luz que vai passar e qual cor vai passar, formando assim lá na frente uma imagem, né? Se a gente abrir uma tela das mais antigas, a gente vai ter uma coisa assim, tá? Esse aqui é um exemplo de uma tela que tem todas as camadas cortadas, né? E a gente vai ter exatamente esse número de camadas, e no caso aqui a camada do fundo, por se tratar de um monitor mais antigo, ela tem aqui um backlight de lâmpadas, não de LED. Então, o que muda, né, das telas mais antigas para as mais novas, né, para as de LED, entre aspas, é que esse backlight aqui é formado por LEDs e não por lâmpadas. Né? Alguns têm vamos dizer assim, tem um comportamento diferenciado, né? Por exemplo, para tentar melhorar a qualidade da imagem, esse painel sendo de LED, né, onde formar a imagem mais escura, né, esse LED pode ter uma luz menor, e onde tem uma luz, sei lá, algo parecido com branco, né, ele vai emitir a luz na intensidade máxima. Né? Então, tentando melhorar a saída de imagem nessa tela. E os monitores OLED, né, as telas mais modernas, a gente tem apenas 4 camadas, né, que é o vidro, 3, aliás, o vidro, um filtro de cor, e aqui a tela que de fato emite luz e forma a imagem, tá? Ela não possui, no caso aqui, essa parte de iluminação. Não tem
um painel de LEDs e nem um painel de lâmpadas para gerar imagem. A imagem é formada pixel a pixel, né, ponto por ponto, porque cada um dos pontos cada um dos pixels emite luz própria, né? Então, essa tela aqui, de fato, é de LED, né? Que são os LEDs orgânicos, né? O OLED. E esse OLED já é uma coisa relativamente antiga, né? Aqui um protótipo de uma tela flexível. O tipo de tela é o que vem na maioria dos celulares, né? Esses celulares que vêm com telas AMOLED ou Super AMOLED, né? É esse tipo de tela aqui, que usa o LED orgânico, né? E esse tipo de tela permite também esse tipo de monitor, por exemplo, aqui, monitores curvos, né? Ou os mais fininhos, né? Eles utilizam telas do tipo OLED, que a imagem é muito melhor, né? Porque teoricamente, né, onde tem imagem escura, né, ou preta, você não vai ter um filtro de luz branca, você vai ter simplesmente luz, ausência de luz, né, o LED desligado. Então, a qualidade da imagem tem de ser muito melhor, tá? E né, esse tipo de LED, de tela, né, ou LED, permite então aí as telas dobráveis, enroláveis e coisas do tipo.